E aí, quais os problemas que a gente tem de preencher essa área e por que eu acho que tantas pessoas Tem receio, acabam, né? acabam ficando assim, sem abordar as outras regiões, é que nem a região de têmpora, até por uma questão de medo. E é justificável o medo de Sim. tratamento nessa Sim, região, né? a região, a vascularização dessa região, ela é absurdamente complexa. Além dessa vascularização, existem três pontos principais, três pontos importantes de forames. Então a gente tem forame infraorbitário nesta região, a gente tem a incisura supraorbitária ou forame supraorbitário nesse lado, e aqui justamente onde seria o ponto G, que faria aquela continuidade, a gente tem o zigomático facial, um forame zigomático facial. Então, toda essa região ela é muito mais suscetível a problemas do que qualquer outro local. Então, é muito melhor a gente fazer uma subcorreção, sempre trabalhar com menos do que seria talvez o necessário, aguardar o efeito e fazer eventuais complementos, do que você falar, não, é sessão única, vamos lá, vamos resolver tudo de uma vez só. É que está meio na tendência hoje, né? Vamos fazer tudo de uma vez só. O paciente sai atropelado para resolver tudo de uma vez Atropelado. só. Então, nessa região, ela é realmente uma área mais sensível, mas ela tem uma resposta muito boa. Ela tem uma resposta muito boa. E a gente está falando muito de preenchimento, mas na verdade existem algumas outras abordagens nessa região que cabe. Obviamente, que a gente falou na questão das marcas, eu acho que tem aqui a pigmentação. Obviamente, você pega pacientes com pigmentação, peeling vai funcionar muito bem para fazer retração palpebral, fazer o aumento da espessura dérmica, porque na primeira imagem, deixa eu voltar na primeira imagem, esta daqui, ó. Na primeira imagem a gente vê que a pele está bem aderida à musculatura. Se a pele está muito delgada, ela marca ainda mais. Então a gente pode tentar aumentar a espessura dérmica usando técnicas específicas de bioestimulador, que é o eyelid wash, por exemplo. Só que assim, não dá para usar a torto à direita. O eyelid wash também tem seus problemas, também tem os seus Suas riscos, indicações. as suas indicações, até porque ele já é um uso off-label do bioestimulador de colágeno, né? Sim, da hidroxiapatita de cálcio, né? Não é qualquer bioestimulador de colágeno, Exato. né? Mas ele já é um uso off-label do coisa. Ou algo que ajuda demais na região de olheira são os agregados plaquetários, Dá para comentar agora. principalmente o PRF. Acreditem ou não, a parte de olheira é possível manter e prolongar muito mais os efeitos dos preenchedores que você já tem com PRF especificamente, melhorando inclusive pigmentação de olheira, porque se você aumenta a oxigenação, muito da pigmentação no olho, a gente tem dois tipos de pigmentação. Ou ela é vascular, que essa área ela tem uma fragilidade capilar maior, então você tem um problema vascular e você tem um problema de pigmentação melânica. A pigmentação melânica, você até consegue, teoricamente, melhorar com o PRF, porque ele tem alguma ação na síntese da melanina. E além do que, ele, além de é que ele não para, Ele né? Mas aumenta um assim, olha, pouquinho a ele espessura reduz. dérmica, né? São alguns fatores. O TGF-beta3, que é um dos fatores de crescimento que tem no fator nos agregados plaquetários, de alguma maneira ele tem uma ação de inibição da melanogênese. Então ele já reduz um pouquinho a ação da melanogênese. Um segundo passo seria aumentar a espessura dérmica. Então ele produz colágeno, ele vai criando corpo naquela derme. Então os pigmentos que existem, eles ficam um pouco mais distantes da pele, o que também favoreceria a diminuição da visualização da melanina. E um terceiro ponto que ele também ajuda é de que, aumentando a oxigenação, aumentando a sinalização celular e a renovação celular, aquela parte que está pigmentada, que é mais superficial, ela acontece com uma troca muito mais rápida. Então, se já está chegando mais oxigênio, criando resistência capilar, diminuindo um pouco a melanogênese e acelerando a troca de células já pigmentadas, é dessa maneira que, de forma geral, né, a gente consegue melhorar com a olheira com PRF. E para quem trabalha com ozônio, o ozônio também, para melhorar a resistência dérmica, diminuir pigmentação, melhorar a oxigenação, também funciona maravilhosamente bem. É uma forma de associação. Sim. Até do PRF com ozônio.
Então, assim, por vários fatores, para quem gosta dos tratamentos mais naturais, quem não gosta de ficar enchendo, estufando a cara, infelizmente, é preciso um pouco, né? Mas você consegue prolongar sem fazer uso contínuo a cada 6 meses, a cada 1 ano de preenchedor, para poder manter a volumização no lugar. O PRF, ele ajuda demais nessa região de olheira. Muito, gente, muito. Tem vários, tem vários trabalhos, se vocês procurarem, falando desta melhora na região orbital só com o uso de agregados plaquetários. De preferência o PRF, nem tanto o PRP, mas de preferência o PRF. E porque tem a ver com o tempo de liberação das plaquetas, tá? Não é assim, um funciona, o outro não. Tem nada a ver com isso. É o tempo de liberação de plaqueta que a gente consegue melhorar com o PRF. Eu falo que é que nem vitamina C efervescente e normal e vitamina C de como que chama no pacote que vem? É vitamina C de longa liberação. Gominha de vitamina C? Não, tem a normal que você toma, que é um shot de vitamina C, e tem outra que é de liberação lenta, acho que tá escrito liberação lenta. É a mesma coisa. Tem alguns detalhes, a gente estava falando dos riscos, eu acho que vale a pena voltar a acompanhar nessa questão. Paciente mais velho começa a ter um excesso de pele nessa região, que leva em consideração essa pitose toda que acontece, né? Perde volume de têmpora, perde volume de fronte, perde volume do ruff, a pele ela dobra um pouquinho mais, forma esse quadro de dermatocalase, esse excesso de pele. A gente pode associar tratamentos, por exemplo, de toxina? Pode, mas um paciente como esse, a toxina ela tem que ser um pouco diferente do paciente que não tem esse tipo de característica. A gente tem que pensar sempre no efeito agonista e antagonista das musculaturas. Então, quando a gente pega uma situação como essa, esse é o tipo de paciente que você não deve fazer fronte. Você tem que manter a fronte funcionando, porque a sustentação da pele acaba acontecendo por conta da fronte. Você vai tratar só o orbicular do olho, você vai tratar eventualmente região de glabela. Então, também é uma coisa que leva em consideração. E um ponto que aparece nessa foto, que eu acho que é importante, que além do só estruturar, na primeira aula a gente falou que o importante é saber diagnosticar o paciente que é tratável ou que não é tratável nessa faixa etária. Essa dobra de pele, essa sobra que cria aqui na lateral, que já forma essa prega, isso já é um indicativo muito claro de que o paciente tem pitose de fronte, inclusive. Tá? Então, ele tem a pitose de sobrancelha, então o paciente que contraindica muitas vezes a estruturação e preenchimento dessa região, para ele não ficar com aspecto de mais peso ainda, de mais caído ainda. E é um paciente que tem indicação para uma cirurgia de lifting frontal. Ou até uma hidrodissecção de fronte, né? Projetar um pouquinho a fronte. Pode ser, dependendo de como tiver. Mas aí você precisa abordar obrigatoriamente a região de fronte, para você melhorar essa região, porque só com os tratamentos na região de órbita pode ser que você piore a situação. E daí é aquela situação que a gente conversou, né? Um paciente insatisfeito, ele tira vários. Um paciente satisfeito traz poucos. Então, é melhor a gente ficar com satisfeito recebendo poucos do que um insatisfeito tirando um monte. Muitos. Exatamente. Então, são algumas situações que a gente tem que sempre levar em consideração. E tem uma outra questão, eu gosto muito dessa imagem, que é uma foto da mesma paciente, obviamente, né? A mesma cara, não é mãe e filha, nada do tipo. Que a mesma Nem paciente... artificial. Exato. Com uma diferença de, se eu não me engano, 36 anos. Com 42 anos e com 70 anos, alguma coisa assim. Enfim, 30 anos de diferença entre as fotos. A gente percebe justamente nessa região de órbita, né? A gente já consegue visualizar todas essas marcações que a gente percebeu. Claro, paciente de 70 anos já está longe do nosso perfil para você indicar harmonização facial, né? Mas veja que questão de pitose, região de fronte, perda de volume em têmpora. Tem um quadro também que se chama enoftalmia, que a gente não comentou, mas que ele é interessante a gente entrar nesse mérito, que a enoftalmia ela acontece que é o globo ocular entrar um pouquinho mais para dentro da cavidade. Só que olha que engraçado, acontece a enoftalmia por uma flacidez de todos os ligamentos que sustentam o globo, ele realmente entra um pouquinho na cavidade. Quando ele entra na cavidade sem sustentação, ele apoia na gordura da base da órbita. Daí a gordura da base da órbita, ela se projeta também. Então você pega às vezes paciente que tem um excesso de gordura nesta região da órbita e está associado a um quadro de enoftalmia. E também por tabela, desceu nessa cavidade, empurrou a gordura de baixo para fora e a de cima já estava faltando, ficou faltando ainda mais. Então, você vai fazer a sustentação de olho, né? Não dá pra fazer. Não dá, realmente. Não dá para fazer, mas numa situação como essa,
às vezes até fazer o uso de ácido deoxicólico justamente nessa gordura inferior. Também tem uma indicação, tá? Uma indicação bem bacana. Usar, às vezes, pacientes ainda mais jovens, mais próximos dos 50, não dos 70, você direcionar para fazer, por exemplo, um jato de plasma e adiar um quadro de cirurgia de blefaroplastia, por exemplo. Então, tem muitas terapêuticas que a gente consegue associar nessa região dos olhos para você conseguir resultados palpáveis, né, palpáveis, e que justamente ajuda num paciente 50 a mais, que é justamente essa ideia dessas aulas que a gente está fazendo. Sim, olha a parte do A-frame e a pálpebra, como o olho vai ficando fundo. Também é uma região de preenchimento. A sobrancelha, a pitose de sobrancelha. Sim, que mostra aqui. Olha a planificação, na verdade, o Aprofundamento, né? Aprofundação não, né? Aprofundamento. Da região de fronte, que promove uma pitose de sobrancelha. Então, você vê claramente aqui toda a falta de estrutura lateral, ó, que forma o C, bem nítido e bem evidente no paciente mais envelhecido, né? Dá para ver a outra imagem aqui, mostra ela de perfil, ó, a projeção da região do zigomático. Tá certo que ela já tinha um perfil bem retinho, né? Já. Isso aqui é europeu do norte, né? Como assim, europeu do norte? Dinamarquês, sueco, norueguês, né? Loiro, alto, com o rosto mais anguloso. Eu não sei, mas de fato eu acho que é alemão, alguma coisa do tipo. Mas não tem tanta projeção, né? Tem menos redondinho, são rostos mais marcados. Ó, daria até para sobrepor essa imagem para ver exatamente o que perdeu, dá, né? Dá. Eu faço isso uma próxima vez. Aí dá para ver exatamente o que aumentou aqui, o que perdeu, né? Dá para fazer. Mas até se você for olhar, ó, essa distância daqui até aqui, ó, como tá encurtada daqui até aqui. Então aqui você vê que perdeu, parece que perdeu a altura mesmo, né? Sim. Então teria que alongar um pouquinho mais mesmo. Podia sobrepor essa imagem aqui, né? Sobrepõe numa próxima. É isso aí. Muito bem, pessoas. Se você chegou aqui agora, você perdeu uma aula, então você volta no YouTube, assiste a aula inteira, porque hoje a gente está falando especificamente sobre este evento aqui, ó, o Hoff Expert 50+, que você tem um linkzinho aqui, que na verdade está no link o tempo todo na aula, institutovelasco.com.br/expert, você clica lá, preenche o cadastro, você vai receber um link para participar do nosso grupo específico, você vai receber os links do evento em si, da Masterclass, que acontece daqui 2 semanas. Se você está no Instagram, você pode ir lá no link da bio, clica no link da bio, você vai chegar no mesmo formulário para poder fazer a sua inscrição. E entra lá no grupo. É isso aí. Para acompanhar as aulas.